Fasten your seatbelts and prepare for takeoff. Atenção, senhores passageiros. Sejam bem-vindos à nossa viagem no tempo. A partir de agora, nosso voo fará escala nas principais pistas de dança que marcaram décadas e gerações. Music Radio Show. Anos 70. Disco Music. Anos 80. Flash House. Keep that frequency clear. Anos 90. Você dançou? Eurodance. Você gostaria de ser um radialista? Gostaria de fazer parte da vida das pessoas, dando notícias, apresentando programas, prestando serviços? Então você precisa conhecer a Rádio Oficina. Todos os nossos cursos são reconhecidos pelo MEC com direito ao BRT. Rádio Oficina, os melhores cursos com os melhores profissionais. Venha realizar-se profissionalmente em um dos cursos da Rádio Oficina. Telefone 0 Pressadora 11 2063 1370. Radiooficina.com.br. A partir de agora você confere Papo com Elas, um programa feito por mulheres e para mulheres. Sim, 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 religiosamente todos os dias a partir das 13 horas, trazendo o melhor conteúdo do universo feminino, não é, Oli? Religiosamente, às vezes a gente atrasa 1 ou 2 minutos, mas a gente todo dia tá aqui. Mas ninguém percebe. Por que você fala? É que eu sou do contra com você, eu sempre te dou o contraponto. É isso aí, já estamos no ar, já estamos ao vivo, inclusive lá no facebook.com/papo com elas oficial. E o meu gatinho, o Biscoito Henrique, comeu o fio do meu fone e ele está falhando. Eu vou te dar no intervalinho, eu te dou o meu fone. Bom, vamos lá, a gente já tá no ar ali no facebook.com/papo com elas oficial. Quem quiser nos acompanhar, enviar perguntas, já estão até podendo observar quem é o nosso convidado de hoje. Daqui a pouquinho eu vou apresentá-lo devidamente. Exatamente. No Twitter, nós também estamos por lá, é o @papo com elas. No Instagram, nosso perfil é o @papo com elas oficial. youtube.com/papo com elas oficial é o nosso canal no YouTube. Lá você pode entrar. Aliás, parabéns! Mêsversário hoje. Mêsversário, 7 meses de Papo com Elas. Muito bom, parabéns pra nós. Exatamente. E se você quiser entrar lá no nosso canal do YouTube, youtube.com/papo com elas oficial, você pode rever todo mundo que já passou por aqui desde a nossa estreia em janeiro. Tem para todos os gostos. Tem assunto para você ficar feliz, para ficar triste, para querer mudar o mundo, para ficar com raiva, tem de tudo, né, Oli? Tem. O de mudar o mundo é o que eu gosto mais. Eu também, gostamos desse. Gostamos. E onde mais as pessoas interessadas podem saber um pouco mais a respeito do Papo com Elas, Oli? No nosso site, que é o papocomelas.com. Lá também você vê todos os vídeos que a gente tem, já desde o começo da nossa programação, isso em janeiro. E além dos nossos vídeos, tem também matérias bastante interessantes, artigos, atividades para fazer, concursos que estão acontecendo, tem coisa pra caramba. E também, se você não tá afim, não tem tempo de ver todos os vídeos e quer ver só as matérias, pode ir no nosso LinkedIn, que também estamos lá, Papo com Elas.
Todas as matérias estão lá, bastante coisa para você se informar. Muito bem. E eu quero convidar todo mundo que está nos acompanhando pelo Facebook para participar. E antes da gente começar o nosso papo, eu queria dar 2 recadinhos aqui. O Fale. primeiro, Li, que a gente comentou na segunda-feira sobre a triatleta, a Patrícia Fonseca, que é transplantada e está Sim. participando do 2019 Summer World Transplant Games, a Olimpíadas dos Transplantados, que começou no dia 17 e vai até o dia 24, esse sábado, em Newcastle, no Reino Unido. Ela conquistou uma medalha de bronze Olha, que na legal. prova do time em ciclismo, pedalando ao lado de Priscila Pignolati, transplantada renal. Sensacional. A gente Demais, contou a história né? dela, falou que até os 20 e poucos anos ela não sabia o que era a vida, porque ela tinha problemas cardíacos e não... Só vivia sentada, não conseguia fazer nenhuma atividade física, e depois do transplante mudou totalmente a vida. Pois Agora é. aí ganhando medalha na Olimpíada de Transplantados Então, é sensacional. Na segunda-feira a gente falou que ela era dona de 7 medalhas, agora 8. 8 medalhas. Muito E bem, ainda tem parabéns, até o dia Patrícia. 24, ainda Até tem o dia mais pra 24 conquistar. tem muito chão, né? Tem Isso. muitas medalhas ainda para vir. Exatamente. Bom, outro recadinho é que entre dia 19 e 23 de agosto, agora sexta-feira, está acontecendo a Semana Mulheres Pretas que Inspiram. São lives que acontecem pelo Instagram, sempre das 19 às 20 horas, pelo digital creator Gladstone Silva. O perfil dele é @eugladstone. Gladstone é Gleidistone. É um pouquinho difícil o nome dele, mas é isso aí. Se escreve do jeito que fala, Exato. Gladstone. As lives agora que vão acontecer hoje, amanhã e na sexta são as seguintes. Hoje a participação da Noelle Gomes, ela vai falar sobre as mulheres pretas e o autoconhecimento. Amanhã, dia 22, ele vai receber a Dandara Elias, falar sobre mulheres pretas e empreendedorismo. E na sexta-feira, dia 23, ele vai receber a Luciana Barreto, que é âncora da CNN Brasil. Ela vai falar sobre mulheres pretas e o universo da comunicação. Então fica o convite para quem quiser acompanhar as lives, participar e falar aí sobre as mulheres, todas elas, pretas, brancas, amarelas, azuis, que inspiram a gente todos os dias, né, Oli? É ótimo. Não é, tem todas as cores, né? Eu de vez em quando fico um pouco azul, De de fome, frio. por aí. Bom, vamos passar para o nosso assunto de hoje. Exato. Você já deve ter ouvido falar sobre a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que entrará em vigor em 1 ano, ou seja, em agosto de 2020. Porém, pouco se sabe como essa lei vai impactar a vida das pessoas e como deveremos nos comportar no online. E o nosso convidado até já me corrigiu, dizendo que no offline também Sim. vai precisar de ajuste depois que essa lei entrar em vigor. Então, para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Show hoje, no Papo com Elas, Reinaldo Correia, Senior Business Developer do Grupo Darius. Tudo bem, Reinaldo? Tudo bem, boa tarde, Olivia e Lu. Antes de mais nada, obrigado pelo convite e parabéns pelo aniversário do programa. Muito obrigada. E parabéns para a Patrícia também, a nossa medalhista. Você Exatamente. viu Importante que história a bacana? participação de superação do ser humano. Muito bem. Obrigado pelo convite. Espero poder contribuir bastante sobre um tema hoje que está em voga, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Certo. Isso. Importantíssimo esse complemento. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Muito bem, Reinaldo, seja bem-vindo. E o Reinaldo tem uma carreira construída nas áreas comercial, administrativa e de operações em empresas dos segmentos de tecnologia da informação e comunicações, serviços e instituições financeiras. Bom, Reinaldo, vamos começar do começo, Isso é importante. explicando, né, para quem está ouvindo a gente, ainda não está por dentro do que do que se trata essa lei. Então, eu queria que você explicasse, porque uma lei tão importante que afetará alguns segmentos de mercado profundamente precisa de um tempo para que todo mundo se ajuste a ela. Então, em primeiro lugar, eu queria que explicasse o que é a LGPD. Pelas pesquisas que a gente fez aqui, a gente percebeu que essa lei ela segue um modelo que já está funcionando na Europa desde o ano passado, é isso? Sim, em relação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a lei brasileira ela foi moldada basicamente em cima do cenário europeu, que é o Regulamento Geral para a Proteção de Dados, o GDPR, que entrou em vigor efetivamente em maio de 2018. Mas quando a gente fala em lei, a
a gente fica muito preocupado com o seguinte: qual o impacto e como eu, enquanto cidadão, sou envolvido nesse cenário. Nessa lei específica, é importante frisar o seguinte: é Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, não é uma lei para a empresa, não é uma lei para um comércio, é uma lei para o cidadão, é para a pessoa. Como isso vai refletir no seu dia a dia? É você, enquanto cidadão, proprietário dos seus dados, das suas informações, e como tal deverá ser tratado. Tá? Como a Lu comentou, é para o mundo online e offline. O nosso relacionamento, tá? Obviamente que hoje no mundo é altamente digital, mas existem algumas ações que porventura ocorrem no nosso comércio em que há a captura, a coleta dos seus dados pessoais de forma mecânica. Por exemplo, no final de ano, o que acontece em alguns supermercados de bairro? Promoções. Sim. Preencha Shopping aqui, centers também, shopping né? center, Shopping preencha pra essa ganhar ficha, carro, concorrer a um carro, TV, a uma um viagem. smartphone, uma viagem que for. E ali o que acontece? É um evento, é uma campanha gratuita? Em tese, sim, porque você não está pagando por isso. O que a empresa está obtendo? Seus dados pessoais. Ora, para que servem os meus dados pessoais? Caros ouvintes, dado pessoal hoje é o novo petróleo da economia. É da onde as empresas estão atuando como monetização dos dados. É em cima de dados pessoais, utilizando inteligência artificial, Big Data, tá? Fazendo a correlação dessas informações, obtendo até mesmo o que a gente chama perfis de consumidores. Exato, eu fico pensando, Reinaldo, até a questão da gente, quando a gente vai fazer uma compra, a gente passa o nosso CPF. Isso também pode ser utilizado como para utilizar, a pessoa utiliza normalmente em tal tipo de produto, faz tal tipo de consumo, isso para gerar como propaganda para a gente, mesmo em lojas físicas ou em lojas virtuais. Isso também pode, à medida que a gente passa o número do nosso CPF, gerar um tipo de propaganda para a gente também. Um spam. Bem abordado, Olivia. O que acontece? Quando a gente fala em CPF, tá, muitas vezes, qual o motivo, qual a finalidade de pedir o CPF? Nós analisamos em duas hipóteses, vamos considerar assim. A primeira é, eu preciso do seu CPF para efeito de um cadastro interno meu, tá, de um programa de fidelidade. Sim. Você tem que ter ciência disso. Teoricamente, você já deu o seu consentimento, e nós vamos falar um pouquinho mais à frente dessa questão do consentimento e como que os seus dados são tratados, tá? Ou, na segunda hipótese, a seguinte situação: para efeito de um programa de benefício financeiro para você, quando a gente fala, por exemplo, no estado de São Paulo, da nota fiscal. Correto. Então é importante para você, enquanto cidadão, entender o seguinte: ok, para que o senhor precisa do meu CPF? Pô, Reinaldo, você vai ser o chato do caixa? Sim. Tem porque que ser. se não for você o chato, alguém o será. E esse CPF seu, e nós vamos falar o que é um dado pessoal, ele te identifica sem erro. Sim. É um dado extremamente importante. Então a questão é, você participa do programa da nota fiscal? Não. Para que você quer o CPF? Para o programa. Muito obrigado, eu não quero participar. Então não há necessidade, não há obrigatoriedade de você ceder o seu CPF. Ponto. O titular do dado, o proprietário do CPF, tem esse poder, essa decisão em relação ao relacionamento com a empresa que ele está adquirindo, enfim, fazendo uma tratativa qualquer. Importante ficar isso bem claro. O CPF, eu recomendo extremo cuidado no uso dele. Reinaldo, então só para assim, resumindo e de maneira bem simples para quem estiver ouvindo a gente entender. Então, o que acontece? A gente tem os nossos dados que a gente preenche em diversas situações, online. Diversos meios de captura. Isso, diversos meios de captura, ou promoção em shopping center, que a gente preenche tudo lá. As empresas, elas pegam esses dados, não só o meu, da Olivia, teu, mas de todas as pessoas que passam milhões de dados, e elas vendem para outras empresas. É isso que acontece. Hoje em dia, sim, as empresas ainda utilizam desse argumento, coisa que com a vigência da lei a partir de agosto, isso terá que ser revisto. Sim. Acredito até que isso já está em processo de revisão, tá? Porque até então ocorria o que a gente chama de uma coleta massiva de dados, inclusive com CPF, endereço, e-mail, o que for, que te identifique, por uma coleta seletiva de dados pessoais. Que dados realmente são necessários para que seja feita o tratamento, você obtenha algum serviço em relação ao produto
o que você está se relacionando com essa empresa. Então, muda-se o conceito de coleta massiva de dados para coleta seletiva de dados. As empresas estão, isso a gente tem acompanhado, num processo de mudança, literalmente, de mindset, de mudança de mentalidade entre as áreas, principalmente no seguinte aspecto. Eu preciso realmente desse dado pessoal ou desses dados pessoais? Preciso dessa quantidade absurda? Opa, não necessariamente. Então vamos rever, porque muitas vezes com 2 ou 3 dados você consegue atingir o seu objetivo. Não precisa ter, por exemplo, etnia, que é um dado sensível, nós vamos falar um pouco mais à frente, já estou dando um spoiler a respeito desse assunto. Tá? Sem spoilers, por favor. Então, o que acontece? As informações que você fornece devem ser restritas àquilo que realmente a empresa quer fazer. Ponto. Exato, Não né? precisa Porque ter aquele mundo Exato, de informação. porque aí a empresa vai determinar o que ela, para que grupo que ela vai seguir, dependendo daquele tipo de dado. E aí, senão, vira uma coisa que ela acaba perdendo o foco também, né? Exato. Tem aquele que a gente chama do tratamento do dado, tá? É de você fazer uso de ferramentas de inteligência artificial, do algoritmo, e desse dado ter um resultado somado com outros dados. Certo. Isso é importantíssimo. Que a gente fala em construção de perfil do consumidor. Isso tem que ser analisado com muito cuidado. Se pelo menos a gente ganhasse comissão, né? Da venda dos nossos dados. Do seu, né? Do seu próprio, Do seu né? próprio Cada um dado pra ganhasse uma empresa. comissão, a gente podia até conversar. A gente Nessa- ganha spam nos nossos e-mails. Exato, né? Esse é Mas, outro Reinaldo, ponto. agora eu fiquei com uma dúvida. Pois Hoje, se eu quiser, eu posso, mesmo a lei ainda não estando em vigor, eu posso chegar e falar assim, não quero te dar os meus dados. Eu posso chegar na pessoa e falar assim, mas pra que você precisa do meu CPF? Você faz parte do programa da nota fiscal? Não, então não vou te dar. Eu posso fazer isso? Sim, não só pode, como deve. Como cidadã exercer o seu direito, que esse dado não é essencial para a relação de consumo. Por exemplo, se você está comprando algo, adquirindo algo, e precisa emitir a nota fiscal, ok. Aí emita-se a é nota- uma coisa. ok. Emita-se a nota fiscal, mas não necessariamente. Tá? Você pode colocar o CPF. Pode emitir a nota? Quero que emitir a nota, até como cidadão, no aspecto de que a cadeia de contribuinte ela se expanda. As empresas, à medida que ela vai emitindo nota fiscal, ela tem o encargo a respeito desse assunto. Então você tem o direito, sim, de falar, não, eu não preciso, não quero fornecer o CPF, tá? Eu gostaria de manter meus dados necessários para o relacionamento. Legal. Ok. E, Reinaldo, como é que a legislação vai impactar no comportamento do consumidor brasileiro e nas práticas das empresas em relação ao mesmo, né? Em relação ao consumo? Tá. A questão do consumo, nós temos que olhar para os dois aspectos. Primeiro, enquanto empresa, tá? Que tipo de informação, que tipo de dado pessoal eu necessito da Olivia para realizar aquela transação? Como disse agora há pouco, as empresas terão que rever o seu modo, né, de captura, né, da coleta desse dado pessoal para fazer esse relacionamento comercial. Sai de um processo altamente massivo, de quantidade absurda de dados, no seguinte raciocínio: posso utilizar futuramente? Não, né? Você vai ter que utilizar para aquele momento. A gente fala do prazo de utilização dos dados pessoais. Você, enquanto cidadão, vai ter que entender o seguinte: para eu ter aquele benefício, tá, eu preciso fornecer determinados dados pessoais. Por exemplo, se vocês gostariam de baixar no seu smartphone um aplicativo de compartilhamento de carona, ora, que tipo de informação mínima você precisa? O seu endereço, porque ele precisa saber no que você está. Meio de pagamento, ok, pode ser cartão de crédito, pode ser pagamento em cash, tá? CPF, pode ser por uma questão fiscal, tributária, que seja. Etnia, Não. sexo, Às é vezes até fumante. Esses aplicativos pedem acesso a imagens do seu celular. Bem lembrado. Aí é que a gente chama de permissões, tá? Permite acessar sua galeria de contatos? Ora, para que um app de compartilhamento de carona precisa acessar o meu usado? Aí pode dizer o seguinte: não, Reinaldo, mas é que pode ser que tenha alguém do seu relacionamento que queira compartilhar com você. Ora, aí é pensar o seguinte: se você considerar que há todas as possibilidades possíveis, tá? O consentimento, a finalidade desse aplicativo, ela vai ficar quase que incontrolável. Então você tem que estabelecer um limite que eu chamo de utilizar o bom senso. Então, os dados são estritamente necessários para aquele serviço, ponto, parou por aí e não mais do que isso. Tá? É uma mudança de mindset muito forte. Muito legal.
Depois a gente vai continuar a falar, depois do intervalo, a gente vai entrar no intervalinho agora. Eu queria até te perguntar a respeito desses aplicativos também, quando a gente faz o login no aplicativo por outra rede social. Né? Mas a gente Isso. fala disso depois do comercial. A gente está recebendo aqui Reinaldo Correia, do Grupo Dados, falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Mande sua pergunta, participe conosco aqui do programa e daqui a pouquinho a gente volta, não saia daí. Você gosta de rádio? Gostaria de falar como nós todos os dias para as pessoas através de uma emissora de rádio? Então você precisa conhecer
Muito bem, estamos de volta. Papo com elas no ar. Agora são 13 horas e 23 minutos e hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Show o Reinaldo Correia, do Grupo Dários, para falar sobre a LGPD, a Lei Geral LGPD. PD. Isso aí, proteção de dados. Pessoais. É que não tem o P aqui no final, agora é que eu entendi. LGPDP, é isso? Então tá. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Muito bem. Bom, a gente estava, antes do comercial, a gente começou a falar dos aplicativos, né? Que nem todo dado que você... que pedem para você inserir na hora que você baixa o aplicativo, ele faz sentido para o uso que você vai dar para aquilo, né? E é justamente essa limitação que a gente está conversando aqui. E, Reinaldo, então, aproveitando o gancho que a gente deixou aqui antes de ir para o comercial, Perfeito. a respeito não só de aplicativos, mas algum site que você entra e ele te dá a opção de fazer o cadastro por uma rede social, geralmente é o Facebook. Sim. Como já está tudo lá, você fala... eles colocam lá, faça o seu login usando o Facebook. Aí você clica, então todos os seus dados que estão lá no Facebook passam para essa empresa também. Isso também é prejudicial, porque aí eles têm acesso a tudo que você tem lá no Facebook. Principalmente a rede de amigos, né? Que a gente tinha falado da questão do aplicativo que vai verificar os teus contatos. Nessa, quando você passa através de Facebook, um dos critérios que ele faz é para pegar justamente a tua rede de contatos, não é, Reinaldo? Exatamente. O que eles buscam é enriquecimento da base de clientes, tá? Buscando o quê? Cruzar as informações que a Lu e a Olivia têm, tá? Em relação à lista de contatos dela. Então, ao invés de dois potenciais clientes, por exemplo, se a Lu tem 5.000 amigos, já são 5.002. A Olivia tem mais 5.000, então nós estamos falando em 10.004 pessoas que estarão sendo... Potenciais clientes que serão trabalhados nesse aspecto. O importante é saber o seguinte, onde você está se cadastrando, qual a sua finalidade, qual o seu interesse em se cadastrar nesse site. Tá? É uma relação de interesse mútuo, mas eu entendo também que os cuidados também devem ser mútuos. Tanto você enquanto cidadão, enquanto a empresa na proteção dos dados pessoais. Então, por exemplo, em alguns casos, pedem campos que quando você está preenchendo e fala telefone residencial, alguns casos, tá? As pessoas não usam mais telefone residencial. O que acontece nesse campo? Acaba colocando um outro número qualquer. Nesse sentido, o que evidencia-se em termos de dados pessoais? Esse campo não é estritamente necessário, porque se você colocar um número de celular ou um número que não seja válido, ele acaba aceitando, não há validação desse campo, ao contrário do que ocorre no campo de CPF. Então isso demonstra o quê? Em termos de qualidade de dados, a empresa poderia rever o seu conceito de captura, de coleta de dados pessoais, para ver se aquela informação, telefone residencial, ainda se faz necessário. Caso contrário, elimina-se esse campo. A gente usa um conceito muito forte no seguinte aspecto: menos é mais nesse momento. Menos dados pessoal para você fazer a gestão, para você proteger, tá? Para fazer o tratamento desses dados, fica muito mais fácil você gerir isso. É importante ter esse conhecimento, tá? Para que realmente o que você tem na sua base faça sentido para a finalidade para a qual você se predispôs a fazer a coleta desses dados. A gente tinha comentado também fora do ar da questão de lojas, alguma coisa, que você vai fazer o treinamento do pessoal que vai capturar esses dados, né? A gente estava comentando fora do ar de que eu fui numa loja, fiz uma compra, você não quer fazer um cadastro para o aniversário? É rapidinho. É rapidinho. Às vezes o colaborador nem entende para que ele está pegando aquele dado. Bem lembrado, desculpa, Olivia, bem lembrado. O que acontece? Quando a gente fala na parte de proteção de dados, tá? E proteção de dados é um subset que a gente fala da parte de segurança da informação como um todo, tá? Nós temos 3 pilares que nós devemos considerar: pessoas, processos e tecnologia. No ponto abordado por você, nós estamos falando na figura do ser humano. Tá? Essa pessoa, enquanto colaborador, em tese, deveria ser treinado a respeito de como proteger os dados pessoais, tá? De como proteger os dados pessoais do seu cliente. E nesse sentido é importante frisar também a organização, e existem organizações nesse aspecto, atuando no seguinte aspecto: elas atuam tanto na orientação profissional, isto é, orienta o Reinaldo a cuidar dos dados pessoais dos clientes, mas também orienta o Reinaldo a cuidar dos seus dados pessoais para mostrar o seguinte: o cuidado que você tem que ter com os dados pessoais serve tanto para a organização quanto para você enquanto cidadão. Quando você une essas duas necessidades,
fica mais fácil você ter aceitação e as pessoas entenderem por que faz sentido, tá? Ter uma base de dados com uma senha forte, uma senha que não é repetida, o porquê que eu estou pedindo um dado pessoal, por que eu preciso do CPF da Lu, por que eu preciso do CPF da Olivia. Não precisa. A organização vai explicar para ele os motivos, ele vai entender e muitas vezes, quando a gente pergunta, até enquanto consumidor, até a gente brinca um pouquinho, né? Por que você quer meus dados pessoais? Você está sabendo da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais? A pessoa olha com uma cara de interrogação falando, desculpa, do que você está falando? Eu sempre fiz assim. Sempre foi assim. Eu uso um termo, né? Eu falo que é síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu fui sempre assim. Mas, gente, nós vivemos num mundo em constante atualização, de mudança. Tá? E mudança significa rever comportamentos, rever atitudes. Tá? Isso para nós, de novo, é lei de proteção de dados pessoais. Parte de cada um de nós aqui dentro desse estúdio. É importantíssimo que isso fique claro para todo mundo que está nos ouvindo aí, pelas redes sociais, tá? Pelo smartphone, pelo famoso radinho, enfim, não importa o meio, tá? Você tem que estar ciente disso. É importante frisar isso junto aos nossos ouvintes. Reinaldo, então, a quem a LGPD-P se aplica? A todo mundo? Perfeito, Lu, excelente pergunta. A gente escuta em alguns momentos, mas eu não tenho um relacionamento que eles chamam de B2B, empresa com empresa. Uhum. Pode até ser um exemplo para o pessoal entender que está nos ouvindo. Uma grande mineradora, matéria-prima dela, minério. Qual que é o relacionamento com pessoas? Usuário final, muito, muito baixo. Sim. Porém, a empresa tem funcionários. E não importa se é 1 ou 1 milhão. Funcionário, você tem dado pessoal. Então, você vai ter que fazer o tratamento adequado desses dados pessoais, colocar as medidas de proteção adequadas do dado pessoal. Então, atinge toda e qualquer organização, em maior ou menor proporção, dependendo do ramo que é o negócio que ela atua. Por exemplo, se é uma empresa que tem uma grande base de pessoas físicas, plano de saúde, altamente impactado, é um segmento, tá? Tem um viés muito forte na parte. Por quê? Trata também de dados pessoais sensíveis. Bancos também tem pessoa física, um cliente. Então, nós estamos falando de dados pessoais, do pessoa física, nesse aspecto puro da palavra. Então, se aplica a toda e qualquer empresa que detenha na sua base dados pessoais. Pouco importa, isso é importante, e aí é uma questão técnica, pouco importa se esse dado está apenas armazenado, está guardado lá. O simples fato de você ter esses dados pessoais, a empresa vai ter que tomar as medidas adequadas de proteção. Então, todas as empresas, praticamente, eu particularmente, eu não conheço empresa que não tenha funcionário ainda. Eu sei que a robótica está muito forte no cenário corporativo, mas ainda temos ser alguém ligar o power on. Exatamente. Então, acredito que, por enquanto, esse é um ponto também bastante interessante de discutir. É uma área que eu estou investindo um pouco mais de estudo, que é a parte de inteligência artificial. Tá? É importantíssimo no mundo que nós estamos vivendo hoje. A tecnologia está para nos ajudar, desde que a gente saiba como usá-la. E essa lei, ela se aplica apenas à internet, à LGPD-P? Bem lembrado. Então, o que você falou no começo, nós estamos falando de uma lei que se aplica ao mundo online e também ao mundo offline. Os nossos registros físicos, por exemplo, ficha de registro de empregado, prontuários médicos que estão em modo físico ainda, deverão ser protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, é mundo online e o mundo físico. Pô, Reinaldo, mas o que tem de mundo físico ainda hoje em dia? Gente, tem muita coisa sempre aí. tem alguma coisa. A vendinha lá. A vendinha lá no final do ano. Tá? Você tem documentos legados, porque a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela não suplanta, tá? Não suprime as leis existentes, por exemplo, lei trabalhista. Eu tenho a ficha de registro de empregado que eu tenho que manter ela guardada por um X período. Eu tenho na parte fiscal de guardar a documentação a respeito desse assunto. E assim sucessivamente a gente fala que são as leis que dialogam com a nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Se não tivessem mais as formas físicas dos documentos, não ia existir mais cartório, né? Isso. É por isso que tá tudo lá. Eu fico pensando uma coisa que você falou da questão do plano de saúde. É muito interessante, porque no plano de saúde a gente tem que dar informações que vão muito, assim, são muito pessoais mesmo, questão de saúde, doenças pré-existentes e tudo mais. Essa lei nos protege, inclusive, se alguma empresa, por exemplo, na hora de fazer uma contratação, se recusar a contratar por conta de uma condição de saúde. É bem importante a sua observação, Olivia, pelo seguinte, aí vem a questão do aspecto da necessidade da coleta dos dados e a finalidade.
A partir do momento que você tem um plano de saúde, você tem algumas informações, além que eu chamo de dados pessoais simples, nome, RG, endereço, a gente vai falar um pouco mais à frente do que dado pessoal e dado sensível, ela tem outros dados, tá, que podem ocasionar o que a gente chama de discriminação em relação ao usuário. Então, muito cuidado nesse aspecto. Como será guardado? Qual será a finalidade? Tenho base legal para isso, eu tenho consentimento, requisito contratual, proteção da saúde, tutela, enfim, são requisitos técnicos, que não é o momento a gente está discutindo isso, mas a organização como um todo, ela tem que entender, e as melhores práticas em segurança da informação recomendam, né, principalmente a ISO 27001, que fala em segurança da informação para toda e qualquer empresa, de qualquer porte, de qualquer segmento, que ela tenha conhecimento das leis, regulamentos que são aplicáveis ao seu negócio. Então, é um processo de autoconhecimento do seu negócio. Eu falo que, acima de qualquer coisa, tá, um gestor, tanto de proteção de dados pessoais, tanto de segurança da informação ou de recursos humanos, ele tem que entender o negócio em que atua. Somente assim você consegue propor as soluções e as ações adequadas para a atividade que você está exercendo. É importante conhecer o negócio. Exatamente. Tá? Agora, Reinaldo, você deu tanto spoiler ao longo do caminho, chegou a hora da gente desvendar o que é um dado pessoal, então, e um dado pessoal sensível. E quais desses dados pessoais estão em foco com essa lei? Tá, vamos lá. A nossa lei, é importante ressaltar, que ela adotou o que a gente chama no mundo jurídico do conceito expansionista. Tá? Importante também, eu não sou advogado, tá? Adoro a área de direito, tá? Mas eu gosto muito de estudar esse assunto. E por que eu estou falando isso? Lei, todos devem saber. Você não pode se eximir do desconhecimento da lei. Mas em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Quando ela fala em dado pessoal, ela está pensando em proteger quem? Pergunto para a galera e para quem está aqui comigo. Essa lei é para proteger quem? Dados... Cidadão, é o pessoal. Perfeito, é para proteger a pessoa, é para proteger o Reinaldo, para proteger a Lu, para proteger a Olívia. Então, nesse sentido, tá, toda e qualquer informação que possa levar ao conhecimento, à identificação dessa pessoa, é tratado como dado pessoal. Então, vamos dar exemplos clássicos. Nome completo, RG, CPF, endereço, dependendo de como você fizer a correlação de algumas informações que a gente chama de banco de dados, eu consigo chegar no Reinaldo. Placa de carro, se eu fizer alguma correlação também de algumas informações, eu consigo identificar que aquele carro pertence ao Reinaldo. Então, a nossa lei diz assim, se for mínima condição de identificar o titular dos dados, então passa a ser um dado pessoal. Até mesmo, no mundo da internet, o endereço IP. Guardadas as devidas proporções, dependendo do ramo que a empresa atua, um tipo de dado, para ela, pode não significar nada. Mas, por exemplo, para quem é da área de telecom, um CDR, que é um Call Data Record, que é um arquivo que tem os dados das informações, eu consigo chegar no titular da conta, na pessoa. Então, é para proteger o cidadão. Existiu a mínima possibilidade, é um dado pessoal, tá, identificável. Ou identificado. Identificável, mínimo possível. Identificado, exemplo clássico é o CPF. Não tem erro. Mas, Reinaldo, eu tenho o RG. Por que o RG você não é identificado com certeza? Cada estado tem o seu centro. Eu tirei o meu primeiro no Rio e fui tirar o outro. Aqui teve uma outra numeração. Perfeito, Olívia. Eu Muito não obrigado. sabia disso, Olha não. aí. Então, muita atenção nesse aspecto, tá? Por isso que o CPF, né, é o dado pessoal, na minha opinião. Aí, pessoal, eu entendo que você deve ter o maior cuidado possível e ser restritivo na sua concessão, no seu uso. Não é ficar paranoico, é longe disso. É apenas ter consciência, isso é importante. É ter consciência de quanto esse dado é importante para milhões, eu digo milhões de organizações que gostariam muito de saber quem é o Reinaldo, quem é a Olívia, quem é a Lu, ou um dos nossos ouvintes, tá? Que estão acompanhando esse bate-papo aqui. E o dado sensível, qual é a diferença? Aí, lembrado, desculpa. Vamos lá, dado sensível, o que acontece? Se eu estou falando do endereço, de um e-mail, tranquilo. Qual a probabilidade de ter um impacto muito grande em relação ao Reinaldo? Em tese, não muita coisa. Porém, dado sensível pela nossa lei é aquele dado que identifique etnia, opinião religiosa,
filosófica, opção sexual. Certo. Tá? São dados que podem caracterizar, ou até proporcionar uma discriminação, tá? E ter consequências, tá? Prejudiciais, tá? Devido ao seu alto poder, tá? De impacto ao titular dos dados. Biometria, dados genéticos. Então é o momento agora das empresas refletirem o seguinte: qual a necessidade de, ao chegar num edifício, eu pedir RG, carteira de habilitação, tirar uma foto, uma impressão digital. Olha a quantidade de dados pessoais. Aí eu misturei. Eu tenho dados, vamos colocar simples, que é o RG e o meu nome. E eu tenho dado sensível, eu tenho biometria e tenho foto. Lembrando, dado pessoal é por qualquer meio. Foto, voz, enfim. São situações que, de novo, qualquer possibilidade mínima que permite identificar é um dado pessoal. Então é o momento de, por exemplo, de quem atua na parte de administração de edifícios corporativos, rever sua política, o seu processo de quê? De identificação das pessoas. Eu preciso ter a foto do Reinaldo? Eu preciso ter a biometria? Não necessariamente. Momento de reflexão agora. É isso aí. É isso aí. A gente vai pro comercial e participem, mande sua pergunta, se tem alguma dúvida, o que tá achando do nosso papo. Daqui a pouco a gente retorna conversando mais um pouquinho com o Reinaldo Correia, falando sobre a LGPDP. Até mais. Até daqui a pouco.
Muito bem, estamos de volta ao Papo com Elas, hoje recebendo Reinaldo Correia para falar da LGPDP, 13 horas e 44 minutos, e aqui não parou, a gente já tá entrando na paranoia do Black Mirror, Big Brother, e tá todo mundo nos observando. Eu já descobri que eu tô fazendo tudo errado, né? Todo mundo já deve estar sabendo de tudo da minha vida. Acabou o mistério, Reinaldo, todo mundo já sabe tudo da minha vida. Microfoninho do celular ligado, câmerazinha Nossa, ligada. é a câmera do computador, é a Smart TV, tô danada, viu, Oli? Bom, antes da gente sair pro comercial, a gente começou, a Olivia fez a pergunta da biometria, a gente começou a falar do assunto da biometria, e aí levamos a questão da proteção de dados para os órgãos públicos. Como é que fica isso, Reinaldo? Bem lembrado, meninas. É importante falar também que essa lei afeta também empresas públicas, tá? E privadas. Então, os nossos órgãos públicos deverão sim se adequar à lei, lembrando-se que o governo em si é a maior base de dados pessoais existente. Sim. Então, se você pensar no INSS, Programa Bolsa Família, enfim, os programas públicos existentes, tá? A quantidade de dados pessoais existente requer e merece uma proteção adequada. Então, órgãos públicos e empresas públicas também são afetadas pela lei. Muito bem. Bom, então, na prática, o que agora o cidadão vai ter que... Agora não, né? Mas a partir de agosto de 2020, quando realmente a lei já estiver vigorando, o que o cidadão comum vai ter que se adaptar? Como ele vai ter que se adaptar? Bem, nesse sentido, eu diria que não precisaria nem esperar agosto de 2020. Essa mudança de comportamento, ela requer não algo momentâneo, porque existe uma lei a respeito desse assunto. Mas, acima de tudo, existe um respeito em relação ao seu próprio dado pessoal. O que eu devo fazer com relação a isso? Eu devo continuar fornecendo meus dados pessoais para quem me pedir, para qualquer coisa? Qual a finalidade disso? Se eu, enquanto cidadão, tá, não colocar pelo menos algo que eu chamo de camada de proteção, de novo, não é questão técnica, é mais uma questão de comportamento. Ao invés de eu ser, vamos dizer assim, e o brasileiro tem essa característica, né? Eu chamo de superexposição. Eu quero aparecer no Street View, eu quero aparecer num programa de TV, eu quero me mostrar para todo mundo. Sim. Essa superexposição deve ser revista para no seguinte aspecto, e principalmente também, aí eu lanço um especial apelo aos pais e mães com relação às suas crianças. Até que ponto vai a sua, vamos dizer, autoridade, orientação, conversa com seus filhos, aí eu até expando, filhos, sobrinhos e netos, porque nós estamos vivendo um momento interessante, e eu trouxe um material a respeito desse assunto, de como as pessoas podem se defender, em busca da informação, tá? Há um choque de gerações, porque nós temos os millennials, não? O pessoal que são altamente digitais, e temos uma geração, né, que vivenciou o mundo offline. Sim. Eu presenciei isso logo no começo. Não entrego a minha idade. Mas o que eu quero dizer com isso? É o momento das pessoas, das famílias, entenderem o seguinte: existe uma tecnologia muito boa, e se você pensar no seguinte aspecto, se a correlação das informações, o uso do Big Data, você tem uma capacidade preditiva de antecipar o diagnóstico de uma doença, sensacional. Sensacional. Mas o inverso também é verdadeiro. Dependendo do que você fizer com essas informações, você pode cercear o direito ou a liberdade, por exemplo, no mundo prático, de excluir ou não aceitar uma pessoa num determinado benefício. Pouco importa se é numa bolsa escolar, se é num plano de saúde, enfim. O que você faz com essa informação pode ter um impacto muito grande em relação ao cidadão. Então você tem que pensar no seguinte aspecto: eu vou estar atuando da melhor maneira possível, protegendo os meus dados, e espero também que as empresas, eu também tenho certeza que tem empresários, gestores de segurança da informação, gestor de governança de dados, pessoal de recursos humanos, tá? Que lida na matéria-prima de recursos humanos, dados pessoais, estão muito atentos nesse aspecto, revendo os seus controles, os seus procedimentos, para que quando a lei, né, for em D0, tá, em tese, que esteja adequado. Se não estiver, que esteja a caminho. E isso é importante frisar pelo seguinte:
essa mudança não acontece da noite para o dia, requer um tempo um pouco maior de maturação, tá? das empresas se acostumarem, dos sistemas se ajustarem, tá? As pessoas mudarem seus comportamentos, e quando eu falo pessoas, eu olho o lado tanto da empresa, tá? Enquanto dono, proprietário, porque se não for a partir da alta direção, tá? Essa determinação, esse envolvimento, fica difícil você colocar para a pessoa lá na linha de frente de como agir. Eu gosto de usar um termo bem interessante, mas que funciona na prática, é o seguinte: a nossa lei de proteção de dados pessoais, ela tem que funcionar de P a P. O que significa isso? Do presidente ao porteiro. Todos vão ter que estar envolvidos nesse aspecto. Aí que envolve a questão de conscientizar, treinar os funcionários nas organizações de como lidar com os dados pessoais. É um trabalho árduo. Detalhe, é recorrente, não é porque a lei vai entrar em vigor em agosto de 2020. Você vai ter que fazer isso continuamente, porque as coisas mudam, as ameaças mudam, as tecnologias cada vez mais, tá, nos proporcionam maravilhas. Você tem que ter a noção de que isso pode gerar. Tá? Um exemplo que eu gosto de utilizar quando falo em questão de tecnologia, tá? No passado, quando criou-se o raio-x. Sensacional. Tá? Mas houve uma médica, se não me engano, Mary Curie, que foi fazer alguns experimentos em relação para ver qual seria a potência, né, que poderia obter mais dessa invenção. E acabou tendo um câncer em relação a essa situação. Então, se você precisa saber das coisas, você tem que ter pelo menos a consciência, tá, de que você tem que entender a lei. Ler a lei, e a nossa lei é guardada as devidas proporções, se você considerar em relação ao regulamento europeu, que ele é muito mais extenso, muito mais denso, ela é uma lei, eu entendo como curta, tá? Dá para você ler, mas acima de tudo, e buscar entender, buscando apoio, tá? Por exemplo, no caso de aposentados, existem muitas associações que apoiam os aposentados, tá? O próprio INSS solta algumas cartilhas a respeito desse assunto. Eu tenho também algumas entidades de classe que também orientam a população. Aqui que eu posso falar, a Fiesp tem uma cartilha falando sobre Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, você enquanto ouvinte, pessoa física, busque apoio com seus conhecidos. Normalmente você tem alguém que atua na área da advocacia, você tem alguém que atua na área da tecnologia. Pô, Reinaldo, eu não tenho ninguém. Então escute Papo com Elas, que sempre vai ter alguma coisa interessante para acompanhar você nesse dia a dia. Porque esse papo é muito importante, tá, para a vida de todos. Desde da criança que está exposta ali, da mãe com a foto lá na internet, com a foto, tá? do filho, com o uniforme da escola. Enfim, tá? Tudo isso você vai ter que repensar, que a sua exposição, tá, na internet e nas mídias sociais. Respondi a sua pergunta? Respondeu. Agora, aproveitando que você falou das cartilhas, eu tô aqui com as cartilhas que você trouxe, eu quero mostrar. Legal, para compartilhar com vocês. Isso, então me fala um pouquinho delas. Eu tenho aqui, ó, aqui a cartilha de segurança para internet banking, para os computadores e para os dispositivos móveis. E tem uma aqui que é específica para seniors, para pessoas com mais de 60 anos. Fala um pouquinho delas. Vamos lá, meninas. Esse material eu trouxe para vocês, né, para compartilhar, para demonstrar o seguinte: muitas vezes a informação ela está à sua disposição, tá? E detalhe, de maneira gratuita. O CERT Brasil, CERT BR, C de casa, E de elefante, R de rato, T de tango.br, tá? Tem um site que fala lá sobre as publicações de segurança e tem diversas cartilhas. Eu trouxe algumas delas, tá? Que são exemplos para quem não é técnico. Isso é importante frisar. É para literalmente o leigo pegar esse documento e ler, tá? Peço também para quem estiver na área de recursos humanos, de treinamento, enfim, busque isso lá e coloque isso na sua empresa. Desde que devidamente acreditado, o material está disponível para aplicação na sua própria organização. É muito bacana esse material e essa cartilha especificamente, o pessoal de mais de 60 anos, né, é importantíssimo para quê? Para evitar o conflito das gerações, do pessoal, tá? Do adolescente hoje que está 48 horas conectado e do avô que está numa fase já, até mesmo aposentado ou não, enfim, pouco importa, mas com orientações simples. Por exemplo, que sempre minha avó falava, isso é válido também na internet, não aceite carona de estranhos. É verdade. Não aceite convite de quem você não conhece na internet. A internet, ela é virtual, mas o que acontece nela é real. Sim. Isso vocês têm que ter bem claro. E para você falar isso para uma criança, né, de 12 anos, ou para um adolescente, um pouco mais acima, enfim, é para você colocar como exemplos da vida prática. Sim. Então, da vida prática significa o seguinte:
Se o seu smartphone não tem uma senha de proteção, passe a ter. Se o seu filho usa de qualquer forma, sem qualquer controle, tá? Aparelhos, né? Que sejam um tablet ou um smartphone que for, tá? Interaja com ele para mostrar o seguinte, olha, legal, pode utilizar, mas ó, depois que fizer a lição de casa, ou depois que vier do treino, alguma coisa, estabelecer responsabilidade, tá? Com obrigatoriedade, mas mostrando principalmente o porquê das coisas. Sim. Não faça porque não faça, não. Você tem esses riscos. Lembra que no passado, por não andar com estranho, na internet é a mesma coisa. Porque você tem uma facilidade, e a tecnologia te permite isso, de você colocar fotos, montagens, que a gente chama de fake news, tá? Que acabam direcionando ou até estimulando as crianças e o adolescente para algumas coisas que não fazem sentido. Eu falo também, você delega algumas situações, tá? Por exemplo, quando o seu filho vai à escola, a responsabilidade pela segurança dele de quem é? É do pai e da mãe. É do pai e da mãe. Perfeito, Olivia. Em algumas situações, as pessoas respondem o seguinte, a responsabilidade é da escola. Não. Não. A responsabilidade é literalmente, tutor, é do tutor de quem quer que seja. É. Se é pai ou mãe, padrinho, o avô, pouco importa. É você estar ali, de você acompanhá-la e estar conversando sempre com ela. Um diálogo aberto e franco, tá? É o melhor dos caminhos. Mas sempre com exemplo. Nada da base da força, é assim porque é assim. Ok? Então, essas cartilhas estão disponíveis nesse site. Eu vou falar aqui o site. Então, quem quiser baixar essas cartilhas, eu mostrei aqui, mas dá para baixar online. Tem em PDF, né, Reinaldo? que você PDF falou. e PowerPoint também. Você Isso. pode, desde que você dê os créditos, você pode utilizar. É muito prático, muito bom, muito Então, legal olha, mesmo. você entra lá, cartilha.cert, que é C de casa, ERT de tatu.br. cartilha.cert.br. Aí você entra lá e baixa as suas cartilhas, né? Bom, a gente tem 2 minutos Opa, para terminar o programa. desculpa. Imagina, não tem que pedir, estamos adorando. Mas agora, para encerrar, eu queria só que você, então, comentasse rapidamente como o cidadão comum pode ajudar na proteção dos seus próprios dados. Legal, Lu. Excelente pergunta. Tá? Acima de tudo, ele tendo uma atitude consciente em relação aos seus dados pessoais. O que significa isso na prática? Por exemplo, tá? Acabei de falar, o celular, tá? Tendo senhas adequadas. Tá? Se você tem dificuldade para isso, tá? Existem diversas fontes, como essa que nós acabamos de citar, que dá o caminho de uma maneira bem simples para você entender. E, acima de tudo, você deve ter algum amigo, algum conhecido que está envolvido nessa parte de tecnologia. É bom sempre pedir uma ajuda para uma pessoa de confiança. E quando eu falo pessoa de confiança, é que você conheça frente a frente. Sim, não é aquele amigo da internet. da internet lá que está cheio de ideias maravilhosas, tá? Para você compartilhar. De boas intenções, sabemos onde está cheio. Exatamente. Para você, enquanto cidadão, inicia-se dentro de casa, com atitudes corretas, pensando sempre com bom senso, tá? Pensando, evitando a exposição de dados que você não faz sentido você colocar na rede social, como foi colocado aqui. Estou indo para a escola agora às 8 horas da manhã. Esquece isso. Não, Estou indo buscar o meu filho, Estou em tá? tal lugar. Às 12 horas. Estou indo viajar, vou ficar 15 dias no exterior. Pô, legal. Olha só, existem pessoas que atuam na internet que ficam monitorando isso. E a informação tem valor para quem? Para quem quer ela. Então, para você, todo cuidado, tá? É válido e tem o bom senso acima de tudo. É isso Muito aí. bem, quem quiser conhecer mais sobre o Reinaldo é o darius.com.br, lá o grupo onde ele trabalha, né? E que foi, Olivia? Não. Ela vai mostrar lá. Bom, a gente tem 20 segundos, então beijo, tchau, até amanhã. Não vai dar pra falar muito agora. Reinaldo, muito obrigada, viu, pela sua participação. Eu que agradeço o convite, espero aqui estar outras vezes. Estará, com certeza, porque ainda tem muita coisa pra Tem muito falar. assunto. Beijo, Li. Até amanhã. Até, tchau. Você conferiu o Papo com Elas, diariamente a partir da 1 da tarde.